Alô? Hello? Hello. Nossa. Eu esqueci que eu tava, né? Sem o bagulho no computador. Aí quando eu fui entrar no link, aí eu falei assim, baixa o Zoom. Eu falei, ah, legal. Eu esqueci. Hello, Eric. Consegue me ouvir? Tá me ouvindo? Alô? Alô, 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 alô? Alô, 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 alô? Alô, 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 alô? Alô? Alô, alô? Hello? Não tô te ouvindo. Alô? O microfone tá ativado, mas eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Peraí, peraí. Peraí, gente. Momento, peraí. Alô? Tá bom, espera. Esperar um pouquinho. Alô? Alô? Me ouvindo? No caso, você tá mutado, não sei se você tá me ouvindo. Porque aqui no Zoom ele tá reconhecendo minha voz. Fecha a janela por causa do carro. Ah, ok. Aqui. Me ouviu? Pronto. Já Tá me ouvindo? fechei a janela. É impressionante. Passou a manhã inteira, não teve um barulho. Na hora que eu começo a aula, começa carro do peixe, R$ 2. Você tá me ouvindo? Ai, meu Deus. Tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Você tá me Ah, ouvindo? então tá. Então vou iniciar. Alá, lá, lá. Alô, Não, alô, não som. tô te Aí, ouvindo. então vai indo aí. Tá Então tá. bom, tá bom. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Eu não entendi. Para mim aparece ativado o seu microfone, mas coloca fone para ver se vai um fone de ouvido. Eu uso pelo computador sem fone e funciona. Vamos então à página de hoje. Nós vamos iniciar o capítulo 27, página 372. Page 372. Alô, alô. Alô, alô. É estranho, você tá com o fone e não tá funcionando. Tira o fone para ver se funciona. Porque quando eu entro, eu tenho que escolher se eu Alô. vou colocar o fone ou se eu vou usar o som do computador. Eu sempre escolho o som do computador, assim eu não preciso nem usar o fone.
Aí o que eu falava, o meu notebook já tem um microfone embutido, então já vai com o som do notebook mesmo. Aí eu realmente não sei. Eu tenho um aluno meu do Fundo 2 tem esse mesmo problema. Ele tenta ativar, ele não consegue ativar. Tá bom, vamos lá. Alô. Peço desculpas pelo barulho de Alô, alô. camarão, de peixe. Já fechei tudo aqui mesmo, assim vai sair um barulho. Alô, alô. Não tem jeito. Vamos iniciar, então, capítulo 27, Nouns, Gender, Number and the Genitive Case. Né? Essa matéria nós já estudamos no ano passado. Gênero, né? A gente está falando aqui de substantivos em geral, então gênero, number, quer dizer o quê? Que você vai fazer a flexão desse substantivo, né? Você vai fazer a mudança dele de gênero, né? Verificando quais que você pode utilizar no gênero feminino, no gênero masculino, quais que seriam híbridos, né? Que podem ser utilizados de modo geral, sem ter essa flexão de gênero. E você pode ter também as palavras que mudam para o plural, né? Que mudam do singular para o plural. E tem também aqueles casos em que a gente não vai ter plural, que foi como eu expliquei para você numa outra aula sobre countable and uncountable nouns. Tem os substantivos contáveis e incontáveis. Aqui a gente vai precisar ter, né, esse conhecimento em mente para poder compreender também essa flexão de plural. Vamos lá. Hoje em dia, são raras questões ou exercícios específicos sobre gênero de substantivos. Por outro lado, textos e questões sobre referência pronominal exigem que você tenha esse conhecimento sobre o gênero, ou seja, mesmo que numa questão de vestibular, não pergunte para você diretamente a respeito desse assunto, não faça uma pergunta direta sobre o gênero, você precisa desse conhecimento para poder compreender o texto. Vamos lá. Grande parte das palavras femininas é derivada de palavras masculinas. O principal sufixo formador de feminino, Alô, alô. no caso em inglês, é o ESS. Temos o exemplo de actress. Actress é um exemplo de substantivo que é derivado de actor. Apesar de que hoje em dia, actress já não é tão utilizado, né? Houve uma pequena mudança, então normalmente eles usam actor para se referir a qualquer pessoa que trabalhe nessa profissão, né, de atuação. Porém, nós temos a versão, mesmo assim, mesmo não sendo muito usado, nós temos a versão actress, né, de atriz. Aí temos aqui outros exemplos de palavras de gênero feminino, female, que foram formadas através desse acréscimo do sufixo ESS, né? ISS. Temos goddess, traders. Aí temos outros que não têm esse sufixo. Temos heroine, widower. Aí temos aqui bridegroom. Sim, princess também. É um outro exemplo que, com esse sufixo s. Não sei porque não está funcionando o meu áudio. Vamos lá. Temos também as palavras, como eu disse, que são as palavras... Você tem palavras unissex, né? Seria, no caso, palavras que você vai ter essa diferenciação total, né? Realmente vai ter uma palavra para o masculino, para o male, e vai ter uma palavra para o female, mas você também pode ter uma palavra que vai se referir aos dois. Nurse é um exemplo. Tanto para enfermeiro quanto enfermeira, você não vai precisar falar male nurse ou female nurse. Se você falar nurse apenas, vai se referir tanto ao homem quanto à mulher.
Mas temos também os exemplos de boy e girl, como também woman e man, né? São duas palavras distintas ali para distinguir. Temos também gentleman. E o oposto, né? No caso do female, nós temos lady. Vamos lá. Para animais, além de male e female, você tem he, she, cock or hen, Billy or Nanny. No caso, quando coloca he, she aqui, dentro dessa característica de animais, é no sentido de, né, diferença entre macho e fêmea. Né? Vamos olhar pelo ponto de vista, né, da biologia, biology. Né? Então, aqui está querendo dizer nesse sentido, tá? De diferença de macho e fêmea. Aí temos aqui male snake, né? No caso, cobra macho e cobra fêmea. A gente também tem isso na língua portuguesa, né? Para poder diferenciar um do outro, você tem que falar male ou female. Diferente do que acontece com nurse. Normalmente você não vai ver ninguém falando male nurse, porque normalmente você vai estar ali no contexto já indicando que é homem ou mulher. Normalmente é assim. Num texto ou numa conversa, você vai estar conversando com a pessoa. Por exemplo, se for um homem falando, ele não vai falar I'm a male nurse. Ele não vai falar isso. Ele vai falar I'm a nurse. Então, no contexto, você já sabe que é enfermeiro. Não há essa necessidade. Diferente de male snake. Você aqui vai ter que fazer esse destaque, né? Exatamente, fica subentendido. Só que nem sempre isso ocorre. Por exemplo, com o snake, você vai ter que botar um male ou um female. Se você não for generalizar, se você for falar de um animal específico, você vai ter que falar. Você vai ter que colocar o male ou female para indicar o gênero. Isso, exatamente. Não é que seja proibido falar para os humanos também. Que no caso são os animais racionais. Não teria problema em dividir também esse male e female. Ele também é utilizado com humanos. Porém, no nosso caso, você não tem necessidade de usar o male e female em todas as situações. É diferente do que acontece aqui com esse exemplo da cobra, tá? Vamos agora, então, para o number, né? Agora, o number já entra dentro daquela questão que eu falei, do countable e uncountable. Se nós estamos estudando aqui the plural nouns, nós temos, então, countable nouns, né? Esses aqui são exemplos de substantivos contáveis. Por quê? Porque eles se tornam plural. Então, temos aqui cat, cats, house, houses. Temos também outros tipos. No caso, no inglês, a gente tem os casos, né, de plural, que são regulares, com acréscimo apenas do S, e irregulares. O que são esses irregular plural? São os plurais que mudam de aparência quando eles são, né, flexionados. Da mesma maneira que acontece quando a gente tem, por exemplo, um verbo que muda totalmente de aparência por ser irregular, você também tem um substantivo que sofre esse processo de mudança na aparência dele. E tem algumas regrinhas. Por exemplo, substantivos, né, que no singular terminam em S, SS, SH, XH, X, Alô. Z e O, né? S, Alô, alô. S, S, H, CH, X, Z, O. Né? Alô, alô. Então, toda vez que tiver essa terminação, você vai acrescentar ES no final dessas palavras.
Aí temos aqui, ó, buzz é um ótimo exemplo. Tem vários exemplos aqui, mas buzz eu acredito que é o que fica mais explícito pra gente, né? Buzz no plural vai ficar buzzes. Sim, sim, sim. Também. Tax também. Tomato, potato, sim. Potato. Ah, velho. Ótimo exemplo. E tem as exceções também, né? As exceções é porque, às vezes, num idioma, nem sempre toda a palavra vai seguir a regra. Então, a gente também tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, photos, pianos, Cala, para de correr, desgraçado! Eles terminam com S, não vai ter a mudança igual os outros, mas são exceções. É por isso que eu sempre falo, gente, usa o dictionary, use o dicionário, porque no dicionário, mesmo que você não tenha um dicionário físico, pode usar o dicionário online, tem o da Oxford, que é muito bom, mas o de Cambridge é melhor. No de Cambridge, normalmente quando você pesquisa uma palavra, vem lá a classe dela, se é substantivo, se é verbo, se é adjetivo. No caso, vem a função sintática daquela palavra, se pode ser usada como sujeito ou como complemento, enfim. Ali vem todas as classificações, vem os significados que aquela palavra pode ter, a pronúncia, no caso, tanto no American quanto no British Pronunciation, vem lá a pronúncia para você treinar, e ainda vem com frases, onde você pode aplicar a palavra. Eu acho interessante fazer uma pesquisa desse tipo de substantivo, de regular plural, no dicionário, que aí você tem como ampliar o seu nível, né, de pesquisa. Temos aqui também substantivos em que a letra é dupla e ainda por cima você vai ter esse acréscimo do ES, né? Ou seja, normalmente são palavras que só tem uma sílaba. Você tem uma palavra com uma sílaba e ela vai ter essa letra duplicada antes de você acrescentar o ES, né? Aqui na apostila, né, não tá explicando isso de uma maneira muito direta, então eu prefiro falar assim, porque já fica bem claro. É basicamente isso. Você vai ter a palavra de uma sílaba só, dobra a última letra e acrescenta o ES. Aí você tem fast, vai ficar fastest. Yes, vai ficar yeses. Substantivo terminado em F ou FE. Você vai mudar para VE antes de adicionar o S. Aí temos wife, vai ficar wives. Wolf, vai ficar wolves. E as exceções, né? Aqui são outras palavras que poderiam entrar nessa regra, mas não. Elas seguiram a regra geral de apenas acrescentar o S no final da palavra. Olha como isso é complexo, né? Porque não é uma questão apenas de aprender a regra, é uma questão também de você conhecer as palavras, o máximo de palavras que você puder. Aprender os irregular plurals amplia muito o vocabulário. Não, a prática ajuda você a memorizar, porque se você utiliza aquela palavra no seu dia a dia, você com certeza vai ter mais facilidade. Mesmo que você não saiba a regra, você vai saber como que aquela palavra vai ser flexionada no plural, porque é uma palavra que você usa. Mas nem sempre você vai ter a oportunidade de utilizar todas essas palavras. E é por isso que eu estou falando que o dicionário ajuda nisso, porque às vezes você pega aquela palavra ali que você não está acostumado a usar no seu dia a dia, não está acostumado a praticar, às vezes não tem a chance de praticar, mas você pesquisou, você procurou sobre aquele assunto, então isso também ajuda a assimilar. Vamos lá. Tá.
Aí você tem o substantivo, em que você vai ter o acréscimo do IES. Normalmente esses substantivos vão ser terminados em Y e precedido de vogal, né? Ou seja, vai vir lá a vogal e no final da palavra o Y. Você vai cortar esse Y e acrescentar o IES para formar o plural. Substantivos mais a letra I no final. Esses aqui confundem, né? Porque olha só o singular dele. O singular dele termina com S. E o plural termina com I. Esse daqui é aquele tipo assim, se a pessoa não souber, com certeza ela vai se confundir. Aí tem cactus, vai ficar cacti. Focus, vai ficar fuck. Aí depois você tem ocorre, quando o substantivo termina em IS. Você vai acrescentar o ES no final. Aí você tem análises, vai ficar análises. Elipses, vai ficar elipses. A pronúncia não muda, vai ficar a mesma coisa. Vamos então para a próxima página. Tem outros tipos. Olha como que isso é extenso, gente. Vamos lá, substantivo mais o A no final para formar, né, esse irregular plural. Aí você tem phenomenon, vai ficar phenomena. Criterion, vai ficar criteria. Você também tem aqueles que não sofrem alteração, ou seja, que o plural e o singular têm a mesma forma. Aí você tem ship, vai ficar ship, serious, vai ficar serious, species, species, deer, deer. Aí não vai ter realmente mudança. Som, testando o som, alô. Também temos outro tipo aqui muito interessante, ó. Child vai ficar children, né? Goose vai ficar geese, man vai ficar man, woman vai ficar women, tooth vai ficar teeth, foot, feet, mouse, mice, person, people. Esses são os clássicos assim de exemplo de irregular plural. Porém, normalmente são palavras que a gente já aprende na prática mesmo, já aprende de uma forma mais natural e nem nota que é um tipo de plural irregular. Muitas pessoas usam e não notam isso. Você sempre confundia, normal. Normal, acontece. Eu acho mais difícil do que esses que terminam de forma diferente. Que nem esse fenômeno e fenômena. Ou aquele outro que focus e o plural não tem S. E no singular tem S no final. Eu acho que esse é o mais complicado. Porque se você não conhecer a palavra, você vai confundir. Então, você provavelmente vai lembrar da regra e não da forma que a palavra é flexionada. Isso é complicado. Também temos aqui substantivos no plural que não são terminados em S, o que eu acabei de falar, né? Aí você tem esse apóstrofo S aqui. Na verdade, isso daqui não é plural, né? Isso daqui é o genitive case. É aquele apóstrofo S que você usa para indicar posse. E às vezes as pessoas confundem com plural, né? Exatamente, de posse. Tem que prestar atenção nisso. E aqui a gente tem children, que é um tipo de plural irregular. Aqui a mesma coisa, the men's restaurant. Aí você tem o apóstrofo S indicando posse. Isso, exato. Tem gente que confunde. Tem gente que confunde achando que é plural e não é indicativo de posse. Vamos lá. Substantivos no singular terminados em S. Na maioria dos nomes, adiciona-se apóstrofo S. Você tem Alanis, new CD. Decidi, ó, Alanis. Aqui tá a mesma, tá repetindo. A mesma coisa.
Aí você tem aqui Jesus. Por exemplo, você pode indicar a posse sem precisar colocar apóstrofo S quando a palavra termina em S. Quando a palavra termina em S, você pode apenas acrescentar o apóstrofo. Não precisa repetir o S. Né? Pode colocar apenas apóstrofo quando a palavra termina assim. E isso também pode causar confusão com o plural. Olha, na regra, não é só quando é nome religioso, não, tá? No caso, quando é nome religioso, você vai ter que botar só o apóstrofo, entendeu? Mas se você quiser usar num nome comum só o apóstrofo quando ele termina em S, não vai estar errado, tá? Só que o usual, a regra, a obrigatoriedade é que quando for nome clássico ou religioso, você vai usar só o apóstrofo quando terminar em S. Mas aqui você pode também, se terminar em S, usar só o apóstrofo, não vai estar errado. Exato. Exato. Toda vez que terminar em S, você tem essa opção de colocar só o apóstrofo, devido ao fato de terminar em S, para não ficar esse S dobrado. Porém, nesses nomes clássicos ou religiosos, a regra geral é que você use só o apóstrofo mesmo. Vamos lá. Aí, substantivos no possessivo como parte de uma frase. Em alguns casos, mais de uma palavra ou substantivo é possessivo, com as mesmas regras vistas anteriormente. Exemplos. The Queen of England's children are wealthy and powerful. The President of Brazil's speech was unconvincing. She mistakenly took someone else's car home by accident. Ou seja, se houver dois possessores de algo, adicione-se apóstrofo S ao último nome. Então, digamos que você tem ali dois sujeitos, dois substantivos ali que são os sujeitos da ação. Você vai acrescentar esse apóstrofo S no final, na última palavra, para indicar a posse. Quando você fizer isso, significa que os dois têm posse do objeto ali da ação daquela frase. Mas se você colocar, mas que no caso, cada possessor possuir, né, um objeto distinto, ou seja, se tiver dois objetos e esses dois objetos não forem ali pertences dos dois sujeitos, se cada objeto pertencer a um, você vai ter que colocar apóstrofo S em cada um deles, para poder indicar que ali você tem, por exemplo, o Rafael tem posse disso e a Maria tem posse daquilo. Aí você tem que colocar apóstrofo S nos dois. Mas se o objeto pertence aos dois, você só coloca apóstrofo S no último. Aí temos aqui o exemplo. Laurie and Regina's advice was to stay home. Ou seja, o conselho, advice, é tanto da Laurie quanto da Regina. Aí temos aqui outro exemplo. Laurie's and Regina's advice were quite different. Aqui, nesse caso, indica o quê? Que teve dois conselhos. Teve um conselho da Laurie e um conselho da Regina. A gente não sabe qual foi, mas cada uma deu um conselho. No caso, conselhos diferentes. Vamos lá. Ah, tá. Sem o substantivo. Se o significado é evidente, podemos usar o possessivo sem um substantivo posterior a ele. His salary is higher than Jill's. No caso, está implícito aqui que
ele está falando do salário do Jill, fazendo uma comparação, né? Que o salário dele é maior do que o salário do Jill. Fazendo uma comparação ali. Então, como já foi citado o assunto, a palavra, salary, você não vai precisar repetir essa palavra. É só colocar o apóstrofo S, porque já está subentendido. Você está com dúvida até agora? Tem alguma pergunta? Pode perguntar. Ok, show. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá, na próxima página já vem os exercícios. Eu vou colocar para vocês lá no portal até quanto que tem que fazer, mas aqui nos exercícios propostos, faz até o número 7 e depois faz lá a folha Z. Para concluir a nossa aula, eu nem vou direto nos exercícios, porque não vai dar tempo. Mas eu vou explicar rapidinho aqui o capítulo 28. Por quê? Porque como na semana anterior foi feriado, acabou que a gente não teve a nossa aula. Então, hoje eu vou dar 2 capítulos para a gente poder fechar esse conteúdo. Tá? Aqui é rapidinho. Types of Text and Genders. Né? Então, aqui, nesse capítulo, a gente... Deixa eu ver. Sim, é rápido, é tranquilo. Então, tipos de texto. Nós já estudamos outros capítulos abordando esse assunto. É algo que auxilia, né, na compreensão dos textos de uma maneira geral. Então, aqui, o que a gente tem que ter em mente? As características de um texto que normalmente cai em vestibular. E aqui a gente tem especificamente cartoon. Cartoon é algo que vocês já estão acostumados a ver em questão de vestibular. Sempre vai ter um cartoon. E eles sempre trazem uma crítica. Pode ser uma crítica social, política, né? Ou algo que traz uma ironia, um humor, com uma crítica por trás, tá? Então, cada cartoon com os seus recursos de linguagem verbal e não verbal. Vamos lá, linguagem verbal é o que aparece ali de escrito para você, né? É o texto que aparece ali. E a linguagem não verbal é a imagem que aparece junto ali do cartoon. Ou seja, um complementa um complementa o outro, né? Para que você possa compreender a mensagem, você não basta apenas interpretar o texto que aparece ali, mas também interpretar o que aparece ali no desenho, no cartoon. Então, não verbal cria determinadas impressões gerais e mensagens, como o conteúdo podem apresentar. Aí temos symbolism, que é o simbolismo, uso de objetos simples ou símbolos para levantar uma ideia, exaggeration, né? No caso, aquele exagero, como a hipérbole, né, que a gente tem na língua portuguesa, características físicas ou objetos exagerados para realçar algum aspecto, labeling, rotulam-se objetos ou pessoas para que se torne claro o que né, quer destacar ali, o que quer enfatizar, é a ênfase que dá ali. Analogy, comparação entre duas coisas que não se parecem, mas que possuem alguma característica em comum. Por exemplo, quando se compara um assunto complexo ou uma situação complexa com algo mais familiar, de modo a fazer o leitor pensar por outro prisma. Ou seja, você pode ter, por exemplo, uma crítica ali no cartoon sobre um determinado assunto e você ter ali 2 opiniões divergentes, né, sobre aquela situação. Irony, no caso, diferença entre como as coisas são e como deveriam ser, né? Aquela questão da ironia, a gente já está mais do que acostumado, né, gente? E temos aqui um exemplo de cartoon, né? I'm sorry you got hurt on the job, but look at bright side.
You finally got time to read the Safety Manual. Eu acredito que é manual que está escrito, porque aqui na imagem está embaçado. O cartoon apresentado ironiza o fato de um trabalhador ter sofrido um acidente de trabalho por não ter tido tempo de ler o manual de segurança. Interessante. E temos a charge, né, que também é bem comum. Além de entreter, charges se caracterizam por, na maior parte do tempo, propor a reflexão sobre algum problema social da atualidade, como política ou questões sociais. Em muitos aspectos, as charges são muito semelhantes a pequenas histórias. No entanto, aplicam ilustrações para comunicar ideias que não podem ser expressas apenas por meio de palavras, né? Como aquelas charges do Calvin, né? Do Calvin Hobbes, né? Que eram utilizadas assim em demasia, né? Em várias questões de vestibular e sempre traziam algum assunto bem polêmico, assim, bem interessante. Então, o conteúdo aqui do capítulo 28 é esse. Tem também o comic strip, né, que é a história em quadrinhos. É outro tipo de texto, né, que você também pode ter. A diferença é que ele tem sempre uma narrativa, né, tá sempre ali contando uma história que pode ser curta ou longa. E tem outros gêneros aqui, né, falando, no caso, ficção científica, sátira, terror, policial, fantasia e comédia. O que a gente pode levar de interessante desse capítulo aqui para os estudos? Quanto mais leitura você fizer de textos de gêneros diferentes, de tipos de textos diferentes, mais vantagem você vai ter na hora da prova, porque você vai estar acostumado com vários tipos de texto, seja quadrinho, seja charge, enfim, seja cartoon. Você vai ter um leque variado de textos e isso vai facilitar na hora da prova, a compreensão, né? O modo como eles se apresentam é diferente e isso vai fazer também a diferença na hora da prova. Referente a esse capítulo aqui, ficou dúvida? Não, né? Ou ficou? Se ficou, pode falar. Deixa eu ver aqui. Show, show. Vou concluir, então, aqui a nossa aula. Aqui nesse capítulo também, fazer os exercícios propostos até o número 7. Eu vou deixar lá no portal depois dessa aula aqui. E muito obrigada pela sua presença, tá, Eric? Bons estudos para você, tá bom? Good studies. Tá certo, até semana que vem. Goodbye.